Gente, ultimamente o povo tem feito aí trends, né, que é uma moda na internet, e piadas sobre o uso do Zolpidem. E até é feito o uso indevido de diversos medicamentos, como o Rivotril. E eu estou aqui com a psicóloga Isabela Rasca para explicar para a gente o que deve ser feito, né? Por quê? Muito obrigada pela sua presença, querida. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui de volta. Nossa, a gente estava conversando aqui, né, fora das câmeras. Por que isso acontece, né? Por que os jovens... Porque é um povo novo que está usando isso, que provavelmente tem acesso a esses medicamentos devido ao uso dos pais, às vezes, né? E eu não sei o que passa por uma pessoa, a cabeça de uma pessoa dessa de usar esse medicamento que é controlado para dar alguma loucura. Primeiro, o que é o Zolpidem? O Zolpidem, então, é uma medicação... Zolpidem, ela é uma medicação focada exclusivamente para um tratamento de insônia. Né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma coisa chamada redes sociais, que pode ser o nosso melhor amigo, o nosso pior vilão. Nesse caso, ele é o pior vilão do Zolpidem. Por quê? Porque o Zolpidem, quando você usa ele de uma maneira incorreta, ele causa alguns efeitos como alucinações, né? Acho que a gente até viu esses dias, teve umas notícias passando por aí do que acho que uma pessoa que acabou cometendo uma compra de uma viagem de R$9.000. Eu vi isso em uma página. Coloca lá no Twitter, por favor. Coloque lá, isso foi no Twitter. Eu achei que era brincadeira. Gente, eu juro pra vocês que quando eu vi isso, eu achei que era brincadeira. Nunca mais tomo Zolpidem nessa vida. O rapaz comprou uma viagem de R$9.000 e quando passou a pira, ele viu o grande erro que cometeu e quis cancelar o que fez. Mas isso é uma das coisas. Acho que nós temos mais, né, Fernanda? Vamos colocar do pessoal do TikTok para vocês terem uma ideia do uso indevido dessa medicação, o perigo que é. Eu tomei Zolpidem e de madrugada mandei um pix de 5.000 para minha amiga. Olhada, né? O que pode acontecer? Um rapaz comprou uma viagem que não podia pagar, essa menina fez um pix para amiga que percebeu que ela estava alterada, voltou com o pix, né? A sensação que eu tive é que todas essas pessoas foram tomadas por uma grande vontade, um grande impulso. Esse é um dos malefícios do remédio? Se tomado da maneira errada, sim. Essa é uma medicação que é feita, né? Tanto que, por isso que eu falei das redes sociais, o que acontece? As pessoas postam isso e algumas pessoas acham engraçado, acham que é uma situação legal ou querem ver qual que é dessa questão da alucinação. Só que a gente tem alguns malefícios que são bem sérios, né? Então, inclusive, o FDA pediu para colocar hoje na caixinha do Zolpidem um aviso, colocando ali sobre severos riscos de lesões graves, inclusive até de morte, porque a pessoa ela entra no estado, às vezes, de alucinação, de sonambulismo, não sabe o que está fazendo ali, que é muito perigoso, né? Então, se você toma a medicação da forma errada, pode ser que isso aconteça. Qual que é a forma certa? Tomar o Zolpidem quando ele é necessário para você, prescrito pelo seu médico psiquiatra, a hora que você está deitado, preparado para dormir. Se você toma o Zolpidem, levanta para mexer no celular, levanta para ir no banheiro, a chance de acontecer alguma dessas questões é bem grande. Gente, olha só como é sério. Então você, pai e mãe, que deu falta de uns comprimidos, guarde isso, né? Porque não é só com o Zolpidem que os jovens estão usando. O Rivotril também está focado nisso, né? O Rivotril hoje é um dos medicamentos mais vendidos aqui no Brasil. E ele é um medicamento muito mais perigoso. É mais perigoso que o Zolpidem? Isso, porque assim, o Rivotril ele é um ansiolítico, né? O que é isso? É um medicamento feito para sedação, para acalmar. Quando prescrito e respeitado a prescrição, não tem perigo nenhum, mas a gente usa ele em curto período de tempo. O que é isso? No máximo 4 semanas. Passou de 4 semanas, a chance de você criar uma dependência desse medicamento é quase de 100%. Conheço muitas pessoas que tomam, às vezes, o Rivotril por anos. E qual é o malefício disso? Muitos, né? Hoje a gente já sabe que usar um Rivotril, um ansiolítico, e por mais de 3 meses, a chance de você ter um declínio cognitivo, a chance de você desenvolver uma demência aumenta em cerca de 50%.
Você pode criar uma dependência física e psicológica desse medicamento, você cria uma tolerância. O que que é isso? Cada vez eu preciso mais para ter aquele mesmo resultado que eu tinha no começo, com, né, um pouquinho a dose, problemas de memória, problemas de concentração. Então, assim, é um medicamento que você fica muito dependente. E isso controlado pelo médico. E isso, ela falou com o uso maior, mais de 3 meses. Imagine pessoas que tomam aí para... Se automedicam. E o que seria saudável quando envolve essas medicações? Eu acho que é importante de ressaltar que a gente tem que tirar um pouco desse estigma que medicamentos psiquiátricos são, né, acho que essa visão negativa que a gente tem deles. São medicações que têm sim os seus perigos, porém quando dados por um bom profissional, quando respeitados da maneira que devem ser tomados, eles têm muito benefícios, né? Então, a gente usa muitos ansiolíticos para apagar o fogo, mais ou menos isso. Então, a gente pega o sintoma mais agudo, por exemplo, uma crise de ansiedade muito forte, uma crise de pânico, usa aquela medicação e a gente trata daquele sintoma naquele momento, mas ele não trata a causa. Sim. Então, por isso que a gente usa ele por curto período de tempo, em momentos muito específicos, com uma dose bem controlada, porque são medicamentos que têm um certo risco, e de preferência junto com o tratamento da psicoterapia. Quando se junta, faz o combo, é o ideal. É o ideal, é o caminho, né? Olha, Isabela, muito obrigada por você estar aqui novamente, né, com a gente, esclarecendo. E, gente, eu nem sei o que dizer, porque eu tenho um filho pequeno e fico imaginando o que vai ser no futuro, né? Tomar medicação, isso provavelmente está sendo muito fácil de ser encontrado. Então, o negócio é ficar de olho nas crias mesmo, porque, olha, não tem limites.